Boa noite, jovens amigos e amigas. Meus irmãos e minhas irmãs, saúdo a divina presença na vida e na existência de cada um e cada um de vocês. Basicamente é a terceira vez que nós conversamos um pouco sobre esse assunto. Um assunto interessante. Salve a tua força, minha irmã Tatiane. Vamos conversar um pouquinho aqui nesta live sobre íncubos e súcubos. Íncubos e súcubos. Talvez alguns de vocês não tenham ideia do que seja um íncubo e do que seja um súcubo. Tá, vamos conversar um pouquinho sobre essas categorias de entidades espirituais. E aí eu quero começar este nosso breve diálogo. Eu comecei um pouquinho mais cedo, né? Uns minutos antes do previsto, com a graça de Deus. Quero começar citando, trocando umas ideias básicas sobre um fenômeno que ocorre, muito provavelmente alguns de vocês já passaram sobre isso, né? Aliás, já passaram por isso. Um fenômeno conhecido como paralisia do sono. Mas o que seria, em linhas gerais, a paralisia do sono? O indivíduo está tranquilo ali, chegou em casa do trabalho, cansado, né? Como nós chegamos bem cansados, com a graça de Deus, e de repente se organizou, tomou um banho, comeu alguma coisa, deitou ali para dormir. E aí de repente, quando o sono está chegando, ele está adormecendo, ele se vê paralisado. O indivíduo se sente paralisado, não consegue se movimentar de modo algum. Ele está desperto, mas o corpo físico está imóvel, quase que por completo. Tá? E aí, às vezes, o cidadão escuta alguns barulhos estranhos, algumas vozes esquisitas, né? E mesmo assim não consegue se movimentar. Outras vezes ele visualiza algumas imagens, ele consegue vislumbrar alguns seres ali na penumbra, mas não consegue se movimentar. Tá? Essa é a famosa paralisia do sono. Ela também ocorre quando o cidadão está acordando, né? O indivíduo chegou em casa, dormiu, de repente o dia está amanhecendo, em algum momento ele começa a despertar, mas a mente torna-se desperta, entretanto o corpo está paralisado. E aquilo dura alguns segundos, alguns minutos no máximo. O indivíduo fica ali naquela paralisia, a mente desperta. Ocorrem esses fenômenos algumas vezes, escutamos algo, um barulho estranho, ou algumas vozes que falam coisas sem sentido, então ficamos visualizando imagens, né, na penumbra do quarto. E de repente o indivíduo, de um salto, consegue se movimentar, se liberta ali daquilo ali. Esse fenômeno é a chamada paralisia do sono. E aí o que é que pode acontecer? É um bom momento, a paralisia do sono é um bom momento para quem consegue manter a calma, controlar essa energia que se movimenta, que às vezes é um turbilhão. Aí, conscientemente provocar aquilo que nós chamamos de desdobramento astral. É um bom momento para treinar o desdobramento astral, quando o indivíduo consegue se acalmar. Entretanto, nem sempre as pessoas ficam calmas nessa situação, é uma situação como essa. Boa noite, Yarubedze, Cariri, salve tua força, Alquimia dos Tambores, Rafael, muito grato pela participação, pela presença de cada um e cada um de vocês. Me perdoem se eu não conseguir visualizar todo mundo, né? Assim, a tela é bem pequena e eu tenho que me aproximar bastante para poder ler as mensagens que, porventura, vocês postarem, devido a questão de vista, né? Bem, mas retomando o assunto. A paralisia do sono é um momento interessante para o indivíduo exercitar ali o processo de desdobramento astral, quem está aprendendo a se desdobrar. Entretanto, é um momento também pode ser consideravelmente perigoso, principalmente para quem se assusta fácil, tá? Porque durante a paralisia do sono é possível que determinadas inteligências espirituais atuem sobre o indivíduo que está paralisado. Dentre essas inteligências espirituais que podem se manifestar, agindo sobre os indivíduos que estão passando pela experiência da paralisia do sono,
Nós temos aí os íncubos e súcubos que podem atuar nesse momento, em um momento como esse. Tá? Mas os íncubos e súcubos não atuam exclusivamente em situações como esta. Muitas vezes na sutileza do sono ali, quando o indivíduo está sonhando, pode ser que ele tenha um sonho lúcido, tá? Um sonho lúcido, o sonho começa muito agradável, e aí o indivíduo vislumbra no sonho um personagem. As mulheres sonham com homens, os homens sonham com mulheres, e aí dentro do sonho, esse indivíduo que aparece passa a interagir mais intimamente, romanticamente com quem está sonhando, e quando menos se espera, é uma armadilha. Ali é um íncube ou um súcubo disfarçado, atuando através dos sonhos. E o objetivo dessas entidades é absorver tua vitalidade, absorver tua força vital, através de um contato que nós chamamos de congressos subtilis. É de fato um congresso, um contato íntimo, tá? que lembra um contato íntimo real, que ocorre como os que ocorrem no plano tridimensional, no plano material em que vivemos. Tá? Então, resumindo o que nós conversamos até o presente momento, eu comecei esta live falando sobre a experiência, uma experiência que muitos de vocês provavelmente já vivenciaram, pelo menos uma vez na vida, chamada paralisia do sono, quando o indivíduo está adormecendo ou acordando, de repente a mente permanece desperta, mas o corpo fica paralisado. Em ocasiões como essa, as pessoas geralmente escutam barulhos e têm visões estranhas, né? Escutam vozes muitas vezes, e a paralisia do sono é um bom momento para quem está exercitando, treinando ali a prática do desdobramento astral, mas pode ser um momento perigoso para algumas pessoas, tá? Porque é nesse momento aí que determinadas inteligências espirituais tentam tirar proveito do cidadão, inclusive essas entidades que conhecemos como íncubos e súcubos, certo? Mas o que seriam íncubos e o que seriam súcubos? Bem, íncubo é como nós chamamos tradicionalmente entidades espirituais que se manifestam como seres do sexo masculino, e súcubos, entidades espirituais que se manifestam como seres do sexo feminino. Tá? Como eu falei ainda há pouco, nem sempre eles se manifestam através da paralisia do sono, eles podem provocar um sonho no cidadão, um sonho de cunho erótico, um sonho de cunho romântico, tá? E aí no meio do sono, no meio do sonho, eles se manifestam mais intimamente, mais poderosamente. E conforme sua atuação, eles vão tentar absorver a vitalidade de quem está sonhando, através de um contato sexual. Esse contato sexual ocorre nos planos subliminares, ocorre nos planos extrafísicos. Porém, traz a sensação de um contato íntimo, real. Minha formosura chegou, meu amor. E aí o que é que acontece? É importante precaver-se, é importante proteger-se, saber como anular a atuação dessas entidades que vibram muito densamente e tentam absorver nossa vitalidade, nossa saúde, através desse contato íntimo, que ocorre seja através de uma paralisia do sono ou através de um sonho propriamente dito, tá? E que nós tecnicamente chamamos de congressos subtilis. Esse é o termo que alguns parapsicólogos utilizam. As pessoas que estudam desdobramento astral também utilizam esses termos. Mas qual a origem dessas entidades? Há quanto tempo elas se manifestam nesta esfera planetária na qual evoluímos? E como podemos fazer para nos protegermos da movimentação desses seres, da má intenção desses seres? Tá? De fato, são vampiros. Por que são vampiros? Porque vampirizam, parasitam, absorvem, drenam a força vital das pessoas. Tá? E esse é o assunto do seminário que eu estarei ministrando no dia 20 deste mês. Tá? O título do seminário é Íncubos, Súcubos e Vampirismo Sexual. E aí neste seminário, nós vamos estudar a questão mítica, as origens
de acordo com a historiografia, de acordo com o que a historiografia nos mostra, de acordo com o que a teologia mostra, tá? São entidades que, em realidade, estão presentes nos diversos panteões, as várias tradições místicas, mágicas e religiosas que existem no mundo, tá? Expressam, manifestam a existência de entidades semelhantes. O termo íncubo e o termo súcubo, esses termos tornaram-se populares durante a Idade Média, a partir da Idade Média. Tá? Salve tua força, meu irmão Adon. Quando a Igreja Católica Apostólica Romana passou a desenvolver uma perseguição mais elaborada, uma perseguição sobre e contra todas aquelas pessoas que eram classificadas de bruxas e feiticeiros e magos ali a partir do final da Idade Média, ganhando força durante o início da Idade Moderna, o termo íncubo e o termo súcubo foram selecionados, tá, pelos exegetas católicos para classificar esse tipo de entidade espiritual. Mas, em linhas gerais, um íncubo e um súcubo não é uma boa entidade, não é uma entidade com a qual se dialoga tranquilamente. Tá? Geralmente não se dialoga tranquilamente, não é uma entidade com a qual alguém queira trabalhar. Certo? Quem tem clarividência e tem a oportunidade de observar esse tipo de entidade, pelo menos quando o universo nos favorece com a visão de uma entidade desse tipo, e nós não nos amedrontamos com essa visão, nós podemos aproveitar a ocasião para estudar a atuação desses seres. Tá? Então, se de repente você que trabalha com cura, você que é um curandeiro, uma curandeira, um rezador, uma rezadora, um terapeuta holístico, vai tratar de alguém que está sendo vítima de um íncubo ou vítima de um súcubo, e tem a oportunidade de visualizar uma dessas criaturas, você vai observar o que ela faz, como ela se aloja no corpo astral de um indivíduo, como ela se aloja para drenar a vitalidade de alguém, tá? Na coluna vertebral, nos órgãos sexuais. São boas ocasiões para se estudar, né? Para se escrever a respeito. Tá? Então, o objetivo do seminário que eu estarei ministrando, do estudo que eu estarei ministrando no dia 20, estudo chamado Íncubos, Súcubos e Vampirismo Sexual, é justamente realizar uma análise das origens míticas dessas entidades, do modo de manifestação dessas entidades, do modo de atuação dessas entidades e, principalmente, como proteger-se das mesmas, como dissolver uma conexão estabelecida por um íncubo ou por um súcubo, como banir do lugar em que você mora, do ambiente em que você dorme, uma presença estranha dessas, tá? um parasita desses. Certo? E aí vamos estudar métodos tradicionais, dos mais simples aos mais mágicos, porque existe a possibilidade de manter-se livre do ataque dessas entidades através de prevenções simples, prevenções ligadas ao contato com a natureza, prevenções ligadas à meditação, tá? Proteções que são geradas, forças positivas que podem vir a nos envolver de acordo com a nossa prática meditativa e exercício respiratório, no qual adquirimos, assimilamos prana e nos concentramos, né? Deixamos nossa mente, nossa consciência ali distante dessas frequências esquisitas que envolvem as ruas e os ambientes, os conglomerados urbanos em que vivemos. Salve minha irmã Rose Cleide, salve tua força. E pelo menos uma forma tradicional, mágica de fato, que tem a função de banir do ambiente em que vivemos esse tipo de entidade. Então, resumindo o assunto aqui, tá? O assunto todo da live, né? Uma live breve, no dia 20 deste mês, com a graça de Deus, do grande arquiteto do universo,
eu estarei ministrando um seminário via Google Meet. Uma turma de manhã, a partir das 8 da manhã, uma turma às 21h30, 22 horas, tá? Estarei ministrando esse estudo chamado Íncubos, Súcubos e Vampirismo Sexual. Estudo voltado à compreensão do modo de atuação dessas entidades. O que elas são? Como elas interagem conosco? Qual a origem mítica, conforme a historiografia tradicional, conforme o ocultismo, conforme as ciências ocultas, conforme as tradições mágicas? Quais as origens desses seres? E como podemos nos proteger dessas entidades? Certo? Então, quem está chegando agora, eu conversei ainda há pouco, salve meu irmão Guinote, Ateliê de Aline Pinheiro, muito grato pela presença. Então, eu comecei esta live conversando sobre um fenômeno muito comum, chamado paralisia do sono. Muitos de vocês devem ter passado por isso pelo menos uma vez na vida, né? Adormecendo ou acordando, o corpo fica paralisado. E em um momento como esses, determinadas entidades, seres espirituais podem se manifestar, podem se aproximar de nós e tentar nos vampirizar, de certa forma, drenar nossa vitalidade, nossa energia vital. Salve, meu irmão Giovanni Mendes. Grande abraço, meu irmão. Assim como através de sonhos, né? Através dos sonhos é onde corremos o risco de sermos vitimados através de um congresso sutil. Tá? Que é o contato íntimo propriamente dito. As pessoas vítimas de congresso sutil geralmente acordam muito cansadas, né? Muitas vezes nem lembram o que se passou, mas acordam muito cansadas, como dormem horas ali. 7 horas de sono, 8 horas de sono, mas acordam como se não houvessem dormido. Tá? É justamente porque foram parcialmente drenadas, né? Cansadas devido ao embate. Sim. Então, você, meu irmão Giovanni, você passou por uma paralisia do sono ou passou por um congresso sutil? Ou as duas coisas? Isso aí é uma questão que podemos evitar, né? Então, basicamente é isso, meus amigos e amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Caso vocês sintam de se inscrever nesse seminário, nesse estudo, basta entrar em contato comigo via direct, aqui em meu perfil do Instagram. Quem está me assistindo pelo canal Arqueologia do Sagrado no YouTube, vem aqui no meu perfil, @Romulo_Guiraúna. Me manda uma mensagem via direct, você faz sua inscrição e automaticamente eu vou te direcionar para um grupo de WhatsApp. Tá? Nesse grupo de WhatsApp eu vou te mandar o link alguns minutos antes do estudo ter início. Pela manhã, para quem vai assistir de manhã, e à noite para quem vai assistir à noite. A baixa frequência dessas entidades pode induzir a catalepsia, já que são energias mais densas. Meu irmão, a paralisia do sono é uma forma de catalepsia, tá? Mas uma forma branda, não deixa de ser uma forma de catalepsia. Tá? A obsessão severa, o indivíduo que sofre de obsessão, né, que é vítima de uma obsessão severa, dirigida por uma entidade como essas, pode deixar o cidadão muito doente, tá? Doente dos nervos, neurótico, alucinado. Deixa eu ver aqui. Acredite se quiser, a história é longa. Eu venho buscando a ajuda de uns dias, problemas envolvidos com drogas também. Coisas boas acontecendo e o espírito do crack querendo me prender. Rapaz, além da atuação dessas entidades, o envolvimento com drogas, quero dizer, além da atuação dessas entidades, nessas entidades, dependendo do ambiente em que a pessoa viva, tá? Pessoas que moram, por exemplo, em condomínio ou em grandes centros urbanos são as maiores vítimas desse tipo de entidade. Quem mora na floresta, tá? Quem mantém
um mínimo estado interior de paz com a natureza tal, muito dificilmente vai ser vítima de uma criatura dessas, né? A mata tem suas defesas, mas nas zonas urbanas, infelizmente, a situação é outra. Tá? Então, qualquer pessoa que mora num grande centro urbano, num conglomerado urbano, pode ser vítima de uma presença dessas, pode visualizar uma presença dessas. Tá? Qualquer pessoa. Mas quando o indivíduo está sendo vitimado por drogas, a situação piora. A situação é muito mais difícil. Eu sou alguém confirmado no candomblé. E aí é o seguinte, quando o indivíduo se envolve com drogas, todas as portas para o astral inferior estão abertas. Entende? E aí, meu irmão, a sugestão que eu te dou é que, humildemente falando, meu irmão, concentre-se e utilize as forças que você ainda tem para se reconciliar com a espiritualidade superior, para buscar a reconexão com o teu eu mais íntimo, tá? E se te falta forças para ir a um templo, seja um terreiro, seja uma igreja, seja um centro espírita, seja, enfim, se te faltam forças físicas para ir a um lugar desse, a tua casa pode se tornar um grande templo, o mais poderoso de todos os templos. Basta você se ajoelhar mesmo e pedir a Deus misericórdia. Entende? E se ajoelha, acende uma vela ali. Se não tem vela, coraçãozinho. Meu Pai, misericórdia, eu preciso de tua ajuda. Porque na situação em que eu me encontro, está difícil seguir em frente. Sabe tua força, Gilmar? Os vídeos do professor Wagner Borges me ajudaram bastante a lidar com a paralisia. Sim, com a paralisia do sono. A paralisia do sono, em linhas gerais, não é uma experiência ruim por completo. Ela é assustadora quando nós passamos por ela de modo involuntário, né? E ela assusta nos primeiros momentos em que ocorre. Tá? Por que ela assusta? Primeiro, porque é uma situação extraordinária. Salta a força, meu irmão, desde já rogando a espiritualidade superior que te abençoe, te proteja e te livre dessas artimanhas e armadilhas das inteligências escusas que transitam por este planeta. E que o irmão possa se alinhar sempre, 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 e cada vez mais de modo consciente e íntimo com as forças da natureza, com os bons espíritos, os reis elementais, os reis da Jurema Santa e Sagrada, a força poderosíssima dos sagrados orixás, que os mestres de esquerda do Catimbó, os xerimbabos da pagelança, os caruanas da pagelança, assim como os Exus e Pombogiras, guardem teu caminho, fechem o caminho para o mal e abram sempre teus caminhos para o bem. É para que você vença em nome de Deus. Vença sempre. Salve a nossa, meu irmão. Salve a nossa, meu irmão. Mas como eu estava dizendo, a paralisia do sono não é uma experiência de todo ruim. Tá? Principalmente quando ela passa a ocorrer com certa frequência, manter o sangue frio ali é interessante. Tá? Principalmente para o ocultista, aquele que gosta, aquela que gosta de estudar os fenômenos ocultos, os fenômenos extraordinários. Eu chamo extraordinários porque de fato são extraordinários. Se fossem ordinários, estavam acontecendo o tempo todo, mas são extraordinários, não é sempre que acontece. Algumas pessoas são abençoadas e passam por determinados processos espirituais e psíquicos com certa frequência, né? Mas nem todo mundo tem uma paralisia do sono todos os dias. Tá? Mas para quem passa pelo fenômeno, observa com atenção, escuta, não tem medo. Tá? Existe uma causa para o fenômeno estar acontecendo. Tá? Se o fenômeno te causa prejuízo, mesmo assim, ele ocorre em teu benefício. Por quê? Porque é superando o estado prejudicial que você cresce espiritualmente. Então estuda o que está acontecendo, observa as energias que estão se movimentando ao teu redor.
Deixa eu ver aqui. Pessoas enviaram solicitação. De verdade, eu fiz tudo isso que você está falando essa noite. Ele fala sobre a baixa frequência das ondas cerebrais e a adrenalina que tomam conta do corpo. Exato. Agora eu vou dar uma sugestão, tá? Porque de fato o corpo, a adrenalina dispara, né? Quando vocês estiverem no ápice, no clímax de uma paralisia do sono ali, no cume do medo e da tensão, tenta manter a tua respiração ritmada. Por exemplo, inspira contando até 4. Prende o ar nos pulmões contando até 4 e libera o ar contando até 4. Vai ritmando tua respiração e a frequência vai se harmonizando. Tá? Agora é paciência. É exercitar, né? Passar pelo processo e ir se tornando senhor, se tornando senhora dessas forças que se movimentam em desordem, né? Atribuindo-lhes ordem para que você possa movimentá-las de alguma forma. Mas, em linhas gerais, a paralisia do sono nem sempre é uma coisa ruim. Tá? Principalmente para quem estuda ciências ocultas, né? Bem, então é isso, minha gente. Sentindo de se inscrever no seminário Íncubos, Súcubos e Vampirismo Sexual, me manda uma mensagem via direct, tá? Faz tua inscrição, automaticamente eu te redireciono a um grupo do WhatsApp, o grupo em que estão sendo acolhidos ali os inscritos e inscritas. Você é o ser humano que eu mais me identifiquei nas ideias até hoje. Irmão, eu me sinto honrado e espero estar de alguma forma sendo útil em tua jornada. Quando a pessoa se envolve com uma mulher que está com essas entidades, atrai para si, é com certeza absoluta. A mulher que se envolve com um homem que tem em sua ficha kármica a presença de súcubos ou de íncubos, com toda certeza vai, se houver contato sexual, tá? E aí a gente já bebe um pouquinho da filosofia tântrica. Tá? Quando ocorre contato sexual, você troca tua energia com a pessoa com a qual você se envolve. E essa troca permanece vibrando em teus corpos sutis durante muitos meses. Não é fácil se desvencilhar disso. Entende, meu irmão? Agora, para adivinhar quem está sendo vítima de um obsessor desse tipo, né? Porque obsessores tem vários. Geralmente, até de graça, um obsessor se aproxima de você se ele se identificar com algum elemento teu. Toda semana tem uma paralisia do sono, pelo menos umas 2 vezes por semana. Não é todo mundo que passa por uma paralisia noturna ou diurna com essa frequência. Aí um caso extraordinário. Bem, então, em linhas gerais, esse é o movimento. Tá? E aí eu vou aproveitar a ocasião para divulgar outros trabalhos que eu venho realizando. Esse estudo sobre íncubos e súcubos ocorrerá dia 20, tá certo? Manhã e noite. Mas há um outro seminário, que é um seminário um tanto maior, já para quem gosta de magia cerimonial. Tá? É um seminário chamado Fundamentos Históricos, Teóricos e Práticos de Magia e Feitiçaria Mesopotâmicas. Esse é o título do seminário, um título grande, né? E é um seminário que vai durar 7 meses, são 7 meses de estudos ali, teremos um encontro por mês, certo? Eu vou deixar um material em PDF para quem se inscrever, mensalmente eu vou deixar esse material, e vai ficar aberto um grupo de WhatsApp para interação, para a gente trocar ideias sobre as teorias e práticas ali que vamos estudar referentes à magia mesopotâmica, magia e feitiçaria mesopotâmica. Mas por que eu estudei, aliás, por que eu selecionei a Mesopotâmia? Bem, vamos por partes, né? Primeiro ponto, geralmente quando nós estudamos alta magia, magia cerimonial, ocultismo e tal, nós nos deparamos com muitas informações sobre o Antigo Egito.
né? No próprio campo da historiografia acadêmica está lá o Antigo Egito, a civilização mais mágica do mundo antigo, né? Nós temos ali o Egito, em paralelo ali com seus processos, né? A Mesopotâmia, a civilização persa, o povo hebreu se organizando ali também, crescendo, né? Se tornando uma civilização. Os fenícios ali, em seu processo de elaboração do alfabeto, né? Posterior, obviamente, ao desenvolvimento da escrita pelos sumérios mesopotâmicos, isso no Oriente Médio, né? E no Extremo Oriente nós temos ali a Índia, a China e o Japão se desenvolvendo também como civilizações. Tranquilo, meu irmão. Muito obrigado. E quando nós nos deparamos com alta magia, magia ocidental, nós encontramos aí muita informação sobre o Egito, rituais de origem egípcia, né? Diversos ocultistas beberam na fonte egípcia, outros na fonte hebraica. Mas por que é que eu escolhi a Mesopotâmia? Vou dizer por quê. Simplesmente porque a Mesopotâmia não é apenas o berço da civilização. A Mesopotâmia não é apenas a civilização que criou a mais antiga forma de escrita conhecida até os dias de hoje. Tá? Mas quando nós estudamos o que sobreviveu das práticas mágicas mesopotâmicas, nós vamos nos deparar com o alicerce, tá? Os pilares, as colunas da magia cerimonial ocidental. Tá? Então, o que nós encontramos em matéria de magia enoquiana, magia egípcia, etc., etc., nós podemos dizer que a Mesopotâmia fez primeiro. Tá? Deram os primeiros passos. Então, vejam bem, nós estudamos cabala hebraica, mas aí os hebreus são os descendentes dos acádios, e os acádios foram vizinhos dos sumérios, mesopotâmicos. Tá? Então, de onde veio a Sagrada Cabala hebraica? Onde se encontram as sementes, as raízes disso? Vamos voltar no tempo. Tá? Então, com esse segundo seminário que eu estou citando, né? Fundamentos históricos, teóricos e práticos de magia e feitiçaria mesopotâmica. Minha intenção é realizarmos ali um estudo partindo do aspecto historiográfico, histórico, as origens do povo mesopotâmico, as sociedades que habitaram a região ali, tá? Os sumérios, acádios, babilônios, assírios, caldeus. E após analisarmos esses elementos históricos propriamente ditos, nós partimos para questões mais técnicas, tá? Analisar a historiografia e a mitologia para compreendermos as origens das divindades, né? As primeiras divindades do mundo, digamos assim, né? do mundo civilizado, a origem disso que nós chamamos de demônios, esse terror todo que as pessoas têm, medo dos demônios, a coisa nasce lá na Mesopotâmia. A própria origem dos íncubos e súcubos se encontra lá na Mesopotâmia, entre os sumérios, o primeiro povo a habitar a região, que chegou ali mais ou menos 6.000, 5.000 anos antes de Cristo, né? Eles traziam essas ideias. Outra categoria de espíritos que lembra muito os nossos encantados do Catimbó, os gênios, os djinnis. A coisa nasce ali na Mesopotâmia, a crença e o trabalho com os djinnis é muito mais antigo do que a própria concepção de divindades sumero-babilônicas. Tem alguma recomendação de leitura sobre esses povos? Tenho sim. Aqui tem vários livros. Bem, do Federico Arbório Mella, primeira sugestão aí, Dos Sumérios a Babel, só para citar um livro importante. Eu li esse livro em 2000, no ano 2000, e carrego ele comigo, né? Gosto demais dele, pretendo ler esse livro outras e outras vezes, porque é um livro rico de informações. Mas existem outros, diversos outros. E aí, depois de estudarmos a história, um pouco da mitologia, nós vamos entrar nas questões mais práticas. O que sobreviveu de antigos rituais mesopotâmicos? Então, eu quero colocar nesse seminário.
algumas mancias, algumas formas de adivinhação, tá? De origem sumero-babilônica, quero colocar no seminário, tá? Enfim, é um estudo para quem gosta de magia cerimonial, é um estudo para ocultistas, assim como esse seminário curto, né, Incubus, Sucubus e Vampirismo Sexual, é um seminário para quem gosta de alta magia, mas que não deixa de ser útil ao umbandista, não deixa de ser útil ao catimbozeiro, não deixa de ser útil a quem lida com Telemann, enfim. Certo? E para se inscrever, você pode entrar em contato comigo, eu te passo os detalhes no privado ali via direct, tá? Outro recado, para quem sentir de adquirir, eu ainda tenho alguns exemplares do Breviário de Feitiçaria Natural. Tá? Ainda tenho alguns. Acho que deve ter algumas dezenas, né? Graças a Deus as pessoas estão gostando desse breviário. E para quem procura, de modo especial quem está começando, né? Quem sentiu interesse em conhecer a feitiçaria, conhecer a bruxaria, conhecer o catimbó, o Breviário de Feitiçaria Natural vai nos dar algumas informações importantes com relação a essas tradições, certo? E está na pré-venda a coletânea de rezas fortes dos antigos catimbós. Caso alguém queira me ajudar na produção desse livro, da mesma forma que o Canindé Rei da Jurema foi publicado, da mesma forma que o Breviário de Feitiçaria Natural foi publicado, da mesma forma que o livro do Mago Juremeiro está sendo produzido, tá, através da pré-venda. Daqui a 4, 5 meses eu estarei lançando, com a graça de Deus, essa coletânea de rezas fortes dos antigos catimbós. Quem sentir de adquirir através da pré-venda, isso é importante para mim, porque à medida que eu vou vendendo esses livros através de pré-venda, eu vou guardando os valores que daqui a alguns meses eu irei dispensar com a gráfica editora. Tá certo? Da mesma forma, o Mago Juremeiro tem interesse em me apoiar com a elaboração, com a pesquisa, com a produção do livro do Mago Juremeiro, entre em contato comigo via direct, e aí vamos trabalhando. Essas pesquisas, elas só são publicadas, elas estão sendo publicadas com o apoio de vocês. Tá? Vocês que me apoiam, seguindo o meu perfil aqui no Instagram, se inscrevendo em meus seminários, tá? Adquirindo através da pré-venda esses livros, é graças a vocês que esse trabalho que eu realizo há alguns anos, né, quase 20 anos, com a graça de Deus, está sendo produzido e divulgado. Tá certo? Então, sou infinitamente grato a cada um e cada um de vocês. Certo? E para finalizar a live, quero agradecer mais uma vez pela presença, pelo carinho, pela confiança no trabalho que eu realizo. Certo? Pela confiança. Muito importante isso. Tá? E os frutos dessa jornada não são apenas meus, são nossos, certo? E principalmente, muita gratidão a Deus e a Jurema Santa e Sagrada, que me permitem seguir trabalhando. Então é isso, gente. Um grande abraço, que Deus e a Jurema Santa e Sagrada nos abençoem imensamente. Uma boa noite de descanso e até breve. Muito obrigado.